Dados do Conselho Federal de Farmácia mostram que entre 2017 e 2021 cresceu em 58% a venda de antidepressivos. Como que os antidepressivos funcionam no nosso organismo? Eles alteram algumas substâncias dos nossos neurotransmissores, eles podem aumentar ou diminuir a velocidade de comunicação entre um neurônio e o outro, então eles criam novas conexões. Bom, diferentes tipos de antidepressivos vão atuar em diferentes neurotransmissores. Alguns vão fazer efeito na nossa dopamina, outros alterar a nossa serotonina ou a noradrenalina, e tem alguns que podem atuar ao mesmo tempo em mais de uma. Quando o medicamento altera a sua serotonina, ele vai alterar a sua sensibilidade a notícias, as coisas ruins. É como se você criasse um escudo protetor. Isso vai diminuir a sua irritabilidade, aquela ansiedade gerada pela depressão. Medicamentos que atuam na noradrenalina vão aumentar a sua energia e vão diminuir a dor, e aqueles que agem na dopamina vão elevar aí as sensações de prazer, de motivação, de concentração. Existem basicamente 4 tipos de antidepressivos e eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns deles e principalmente sobre os efeitos colaterais e as desvantagens do uso prolongado desses medicamentos. Lembrando que muitos psiquiatras médicos, eles prescrevem antidepressivos para tratar da ansiedade. O que vai variar é que, em média, as doses para tratar a ansiedade são bem menores do que as doses prescritas para o tratamento da depressão. Fluvoxamina, fluoxetina, paracetina, escitalopram, eles atuam na serotonina. Gente, são muitos. Citalopram, escitalopram. Agora eu quero falar sobre os medicamentos que atuam tanto na serotonina quanto na noradrenalina. Venlafaxina, duloxetina, milnacipran, desvenlafaxina. Nós temos também os antidepressivos tricíclicos, que são os mais antigos, chegaram lá na década de 50, que são para tratar aquela depressão mais forte, são medicamentos mais potentes, mas que, em consequência disso, eles têm efeitos colaterais mais graves. Tripanol, anafranil, trofenil, pamelor, iprina. E tem os antidepressivos atípicos, né? Menelar, lidiomir, trazodona, bupropiona. Você sabia que o antidepressivo ele pode demorar de 1 até 3 meses para começar a fazer efeito? E que antes de você começar a sentir no seu corpo os benefícios desse remédio, ele primeiro traz os efeitos colaterais? E olha, a medicina, por mais que ela esteja avançada, os medicamentos novos, modernos, eles ainda, infelizmente, não dão conta de reverter esses efeitos colaterais e de alterar a forma que o medicamento vai agir no seu organismo. E o que é que começa a acontecer com você assim que você começa a fazer uso do medicamento? Dores de cabeça, dificuldade de concentração, problemas de insônia, dores no intestino, tontura, náuseas, dificuldade de concentração, irritabilidade, aumento da sensação de ansiedade. Alguns podem trazer taquicardia, boca seca, visão turva, sudorese. Embotamento afetivo, que eu já falei em outro vídeo com vocês, que é quando você não sente nenhum tipo de emoção, nem ruim e nem boa. E olha só, até aqui, toda essa lista que eu disse foram de efeitos colaterais que são reversíveis, que depois de um tempo você para de sentir. Mas o que é mais grave é que tem alguns efeitos colaterais que são irreversíveis, eles não vão modificar. Por exemplo, a sonolência, o aumento de peso, porque, gente, como alguns deles atuam na dopamina, isso vai ter um rebaixamento da sua energia, então você vai ficar mais preguiçoso, com dificuldade de se concentrar, sem energia, sem ânimo nenhum para trabalhar, para fazer nenhum esforço mental, para estudar. E outra coisa que pode trazer bastante problema da sua vida, problemas de ordem sexuais. Em se tratando da nossa sexualidade, ela passa por 3 fases. Tem a fase da libido, né, que é o desejo, tem a fase da excitação,
ali na mulher a lubrificação, no homem a ereção e tem a fase do orgasmo. Os antidepressivos, eles vão atuar diretamente nessa terceira fase. Você pode ter uma dificuldade imensa de conseguir chegar no orgasmo ou então retardar muito o processo. E isso pode causar sérios problemas aos casais. Gente, mas o pior de tudo não é isso. Você sabia que 1/3 das pessoas que fazem uso dos antidepressivos, elas não vão ter melhora alguma, não é garantia, ou seja, você vai lá, você gasta com a consulta, você gasta com o medicamento, você sofre com todos esses efeitos colaterais e ainda assim você não tem certeza de que você vai melhorar. E tem mais, de 25 a 33% das pessoas que fazem uso, esse medicamento ele pode começar a ter uma perda do efeito, simplesmente ele parar de fazer efeito. Quer que eu fale mais ainda? Vou continuar, não é para assustar vocês, esse vídeo aqui não é contra o medicamento, porque em muitos casos vai ser preciso sim, mas eu vou falar melhor sobre isso no final do vídeo. Vamos lá, voltando. Tem pessoas que tomam antidepressivo, sentem uma melhora e ficam em 1 ano bem. De repente ela tem outro episódio depressivo, ela vai e faz uso do medicamento por mais 6 meses. Para de tomar, fica bem. Daqui a 3 anos ela tem outra crise depressiva e toma o medicamento de novo. Se a pessoa fica constantemente, em algumas pessoas, para, retoma, toma de novo, para, chega um tempo, a medicina não conseguiu explicar até hoje, mas o antidepressivo, ele para de fazer efeito. É como se o seu organismo ele ficasse, a partir de então, imune ao medicamento. Mesmo aumentando as doses, eles não fazem mais efeito. É por isso que o médico, quando ele é consciente, ele não vai sair prescrevendo o antidepressivo à torto ou à direito. Sabe quando você tem um filho, ou até mesmo você adulto, que você vai no médico, você está com algum problema, alguma inflamação. Primeiro, os médicos fazem de tudo para tratar aquilo com anti-inflamatório. Só quando realmente é necessário, que o anti-inflamatório não foi o suficiente, aí sim que eles prescrevem o antibiótico. Ninguém fica tomando antibiótico à torta e à direita sem ter a necessidade. Por isso que muitas vezes é preciso fazer uma boa avaliação, um bom diagnóstico para entender se no seu caso realmente há a necessidade de entrar com medicamento ou se talvez apenas uma psicoterapia já resolveria o seu problema. Sem falar que em crianças e adolescentes ele pode aumentar as ideações suicidas. E outra coisa, gente, o desmame, quando você para de tomar, esse medicamento leva cerca de 3 semanas para sair todo do seu corpo. E até lá, você vai sofrer muito, você vai ter insônia, você vai ter náuseas, muito enjoo, muita tontura, muita dor de cabeça, dores pelo corpo, insônia, pesadelos. Tem gente que sofre tanto, olha onde que está o perigo. Por não conseguir se desvincular do medicamento, ela acaba voltando para o medicamento. E isso vira um ciclo que pode levar a uma dependência. Sem falar que em adultos que têm transtorno bipolar, isso pode triplicar. Gente, o que a comunidade, né, da psicologia fica muito preocupada é que a cada ano que passa, o DSM ele tem aumentado o rol de doenças. Por exemplo, antes uma TPM, que era uma fase, né, sofrida pela qual as mulheres passadas, enfrentadas com muito sacrifício, agora é tido como doença. Se você vive um luto por mais de 6 meses, isso virou doença. E a gente sabe que os grandes laboratórios, né, farmacêuticos, eles patrocinam pesquisas, porque a intenção qual é? É transformar aqueles males do cotidiano, aqueles sentimentos e sofrimentos que fazem parte da vida, transformar em doença. Então agora tudo virou depressão. A angústia agora é doença, a ansiedade agora é doença, a tristeza agora é doença. Se eu encaro isso como doença, eu preciso tratar com remédio, mas grande parte do nosso sofrimento ele vem das relações. Não é porque tem alguma deficiência de vitaminas no seu organismo, não é porque tem um problema anatômico no seu cérebro que está te ocasionando essa depressão. Então é preciso estar atento para a gente atrelar o tratamento com o remédio, mas também com a psicoterapia, porque senão
você só está se anestesiando e se dopando. E depois de um tempo, se você não tratou, se você não colocou para fora, se você não processou tudo isso, isso vai voltar. E esse ciclo vai se repetir. Gente, é uma loucura. Tem pessoas que tomam medicamentos por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso não existe. E eu tenho muito ainda a falar sobre os benzodiazepínicos, sobre os ansiolíticos, sobre os medicamentos que vocês tomam aí para insônia, mas vai ficar para o próximo vídeo. Pronto, falei. Beijos.